Oi, gente! Tudo bem com vocês? Após muitos e muitos anos de adiamentos, finalmente Avatar: O Caminho da Água estreou. Confesso que sou muito fã do primeiro filme lançado lá em 2009 e estava super ansiosa para descobrir o que o James Cameron planejou para essas sequências. E amados, o homem realmente entregou tudo o que prometeu. Ou melhor, quase tudo, né? Afinal, a tecnologia sem o óculos 3D acabou não rolando. Bem, nesse vídeo aqui faço uma análise sem spoilers para quem ainda não viu a produção e, num segundo momento, faço uma análise com spoilers. Então já sabe, não precisa ter medo. Se você não quer tomar spoilers antes da hora ou até mesmo quiser pular para ele, eu te ajudo. Os spoilers começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, vou para a análise sem spoilers e você já sabe a lição de casa. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também dá uma olhadinha no meu programa de membros. Dito tudo isso, agora sim, bora para a análise sem spoilers. Em Avatar 2, muita coisa aconteceu desde a última vez que a gente assistiu Pandora. O tempo passou e agora, após uma década, Jake Sully e Neytiri formaram uma família. Literalmente temos uma família Sully, composta por 2 meninas e 2 meninos, sendo a filha mais velha do casal adotada, pois é filha biológica do Avatar da Doutora Grace, que faleceu no primeiro filme. Além disso, a família Sully também tem um agregado, o Spider. Ele é um humano que cresceu em meio aos Na'vi, já que na época da grande expulsão dos humanos, ele não pôde voltar para a Terra, porque era apenas um bebê e não iria sobreviver ao processo de criogenia. A família Sully e os Na'vi são felizes e vivem em harmonia com a natureza. No entanto, um belo dia, o maior pesadelo deles recomeça, quando novamente a grande corporação humana que explorava Pandora está de volta e dessa vez voltaram para ficar. Essa movimentação força a família Sully a buscar refúgio em outro lugar e dessa forma eles se juntam a um novo clã. E agora, mais uma vez, o Jake vai ser um forasteiro, vai ter que aprender os costumes de um novo povo. Só que dessa vez ele não está sozinho. Toda sua família vai ter que passar por esse mesmo processo e enfrentar os mesmos desafios que ele. Bem, pessoal, pra mim que sou fã de Avatar, Avatar 2 é certamente o melhor filme do ano, mesmo sendo lançado nos 45 do segundo tempo de 2022. E olha, quem amou o primeiro filme com toda certeza não vai se decepcionar com o que é entregue nessa sequência. Mas se você não gostou do primeiro filme, ainda assim, me arrisco dizer que você pode se surpreender com Avatar 2. É inquestionável, ele é mais que uma ficção científica e um filme evento, ele é uma experiência. São 3 horas e 12 que passam sem você se dar conta, de verdade. Eu nem senti o peso dessa duração, porque a trama e a narrativa é muito envolvente e você é transportado para uma outra realidade. Ou melhor, transportado para um espetáculo visual. Realmente, Avatar 2 superou todas as minhas expectativas e valeu muito a espera desde 2009. Para começo de história, fica evidente que o que conhecemos em Avatar 1 é um pequeno spoiler dos mistérios de Pandora. Ela é gigante, diversa e cheia de clãs diferentes com aparências distintas. Mas o verdadeiro destaque dessa sequência está debaixo d'água e o título do filme não é à toa. Visualmente é impecável todas as cenas que se passam debaixo d'água, desde a captura de movimentos até mesmo a beleza e a diversidade das muitas criaturas que habitam as águas de Pandora. É tudo tão, mas tão belo que é difícil desviar o olhar por um segundo que seja. E até me arrisco dizer que esse é o filme mais belo que já vi em toda a minha vida, ao menos de um ponto de vista visual. E dado que o filme que
ocupava esse posto anteriormente era Avatar de 2009, confesso que fico com muitas expectativas para o modo como Avatar 3 pode roubar esse posto. E para quem tá se perguntando, será que vale a pena, faz diferença assistir esse filme em 3D? Bem, eu assisti o filme em 3D e confesso que inicialmente estranhei um pouquinho o recurso, mas afinal, né, gente, devo ter visto uns 2 ou 3 filmes na vida inteira em 3D, sendo que o último possivelmente deve ter sido há mais de uma década atrás. Então, definitivamente não tô muito habituada com esse recurso. E só o James Cameron mesmo para me fazer topar assistir um filme em 3D. Mas olha, não me arrependo nem um pouquinho dessa minha escolha. Depois que passou a minha estranheza inicial, me rendi, gente. Me rendi e fiquei simplesmente viciada na narrativa que estava sendo construída em 3D. E não tenho dúvidas, viu? Esse recurso potencializou toda a grandiosidade do longa. Amados, Avatar 2 ressuscitou um recurso quase morto que respirava por aparelhos no cinema. E aí fica a dúvida, será que Avatar 2 vai provocar uma nova onda de filmes em 3D no cinema, assim como seu antecessor de 2009 provocou? Será? Sinceramente, espero que não. Só quem usa óculos vai entender a tristeza de ter que usar um óculos 3D por cima de um óculos de grau, sem contar o valor hiperfaturado do ingresso. Ok, ficou muito claro que Avatar 2 é um colírio para os olhos e só por isso já valeria a pena assistir o filme. Mas nem só de beleza uma produção consegue se sustentar. É preciso uma boa história. E ó, Avatar, o Caminho da Água definitivamente entregou uma boa história. Porém, apesar do meu paninho pronto para passar para Avatar 2, tenho que reconhecer que esse filme repete um pouco a fórmula do primeiro filme e também mescla a história com alguns arcos um tanto convencionais. Isso não quer dizer que a trama dele segue uma trajetória previsível ou clichê, mas sim que ele não causa o mesmo impacto que o filme lançado lá em 2009. E cá entre nós, isso realmente não seria possível. Avatar 1 foi um marco na história do cinema e contou com um efeito novidade ao apresentar Pandora pela primeira vez ao mundo e também por iniciar uma história de colonialismo. Nele encontramos uma crítica ao modo como o ser humano impõe sua lógica de dominação em relação à natureza e destrói culturas consideradas atrasadas numa visão imperialista. E agora, em Avatar 2, essa crítica ganha camadas diferentes. Se antes Pandora representava uma mina de ouro cheia de nativos e ignorantes, agora Pandora representa um projeto muito maior para a humanidade. Fora que existe algo que movimenta e dita quase 2/3 desse filme, que traz uma crítica muito clara e explícita ao modo como a humanidade tem uma inclinação para destruir a biodiversidade animal em prol de vantagens econômicas, sem calcular o impacto que essas ações causam. E mais que isso, acho que Avatar 2 é um filme trampolim para as continuações que virão a seguir. Lembrando que ainda temos 3 outros filmes para serem lançados, somando ao total uma franquia de 5 filmes. Mas se depender do James Cameron, ele disse que tem interesse em estender esse universo para 6 ou 7 filmes. E aqui em Avatar 2 fica perceptível que esse universo tem muitas outras histórias para contar, além da história do Jake Sully, protagonista de Avatar 1. Inevitavelmente, essa franquia vai se expandir e muitos outros personagens ganharão tanta relevância quanto ele, se não até mais. Eu diria para vocês que se o universo de Avatar fosse uma casa, um imóvel mesmo, poderíamos dizer que Avatar 1 literalmente abriu a porta dessa casa para que a gente conhecesse ela. E agora, em Avatar 2, começamos a caminhar por essa casa e abrir portas diferentes que dão para cômodos distintos, mas interligados. Então, ao contrário do primeiro filme, esse aqui entrega sim uma conclusão também, só que deixa ganchos enormes para
para as continuações. E esses ganchos envolvem e muito os novos personagens, especialmente os filhos da família Sully. Aliás, acho que vai ser muito natural o processo de transferência de protagonismo desse universo. E esse filme aqui é o ensaio da passagem de bastão do Jake para seus filhos. Fora isso, algo que também me chamou bastante atenção nesse longa foi o modo criativo como ressuscitaram alguns personagens mortos lá no primeiro filme. Mas não vou entrar muito em detalhes para não estragar a experiência de ninguém. Tudo que posso falar para vocês é que fico com um pé meio atrás e curiosa também para descobrir como que vai ser trabalhado o antagonismo nos próximos filmes, já que o personagem do Steve Lang aqui, o Coronel Miles, foi trabalhado de modo exaustivo. Só que quanto a isso eu tenho a minha teoria e desenvolvo na segunda parte do vídeo. Bem, no geral, Avatar: O Caminho da Água é uma obra-prima, daquelas que te marcam e te tocam no fundo do coração. É emocionante, é sensível, é explosivo, é revolucionário. E tudo isso numa só produção. Com toda certeza do mundo, irei repetir a dose e digo pra vocês, se permita ter essa experiência, porque ela é impressionante. Bem, pessoal, e agora é aquele momento do vídeo que eu deixo um grande alerta. Irei para a parte 2, ou seja, com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora papear sobre Avatar 2 com spoilers. Bem, pessoal, para essa segunda parte do vídeo, eu quero conversar com vocês sobre o que mais me chamou a atenção nesse longa, o que eu acho que não funcionou tão bem assim e quais são as minhas expectativas para o futuro desse universo e dessa franquia. Então, bora lá! A primeira coisa que me chamou bastante atenção nesse filme é que as atenções não estavam voltadas para o casal protagonista do primeiro Avatar. Aqui quem rouba a cena mesmo é a Kiri e o Luke. Especialmente ele, porque esse personagem é decisivo para o rumo da narrativa a partir de certo ponto. Ele traz aquela tradicional jornada do filho excluído, aquele que não é perfeito aos olhos do pai e se esforça muito para atender expectativas, mesmo que sempre falhe por simplesmente ser diferente. E ó, eu achei muito linda a jornada dele ao lado do pai Akan, sobretudo porque foi inesperado a presença e o desenvolvimento desse personagem Tucum. E assim, que surpresa inesperada, mas ao mesmo tempo ousada. Os Tucuns seriam uma espécie de baleia que são extremamente inteligentes e emocionais. Mais que isso, para os povos do mar, esses seres são considerados parte dos clãs, são como irmãos. E realmente a ligação que existe entre eles é muito bonita. E eu achei genial o modo como a disputa entre o Coronel Miles e o Jake Sully ganhou uma nova camada a partir do momento que ficou comprovado que os Tucuns correm risco de vida. Fora que foi sensacional o modo como meteram uma crítica social monstruosa na história ao mostrar como essas criaturas gigantes são reduzidas e descartadas como um grande nada apenas por conta da vaidade da humanidade. E digo mais, com toda certeza ainda veremos muito mais sobre esses seres e eles devem ganhar ainda mais desenvolvimento, já que o título provisório de Avatar 4 é Avatar The Tucun Rider. E já que tô falando aqui de próximos filmes, preciso falar de algo que eu fiquei matutando após finalizar esse aqui, O Caminho da Água, que é o fato da Kiri ter uma origem desconhecida a partir de um avatar adormecido, e o fato dela ter uma relação muito particular com Eywa. Sabemos que todos os navios e toda a Pandora estão ligados a Eywa, mas a Kiri especificamente a sente e ela tem a capacidade de interagir com outras espécies, praticamente controlando elas. E dado que o título do quinto filme pode ser Avatar: The Question for Eywa, eu fico me perguntando se essa personagem pode ou não se revelar a grande protagonista desse universo. E
E mais que isso, será que ela não pode ser uma espécie de salvadora para os Na'vi, como um equivalente a Jesus Cristo no cristianismo? Não sei, pode ser uma grande viagem minha, mas a minha teoria é que a doutora Grace não engravidou de nenhum Na'vi e também de nenhum Avatar enquanto estava viva. E sim que, durante aquele ritual que fizeram para salvar a vida dela e transferir a consciência dela para o Avatar dela, acabou que como consequência gerou a Kiri. Ou seja, de alguma forma a Kiri é igualmente filha da Grace e de Eywa. Por isso que eu acho que a Kiri pode ser uma espécie de salvadora para os Na'vi. E ao mesmo tempo ela sente Eywa dentro dela, porque ela é a Eywa de alguma forma. Do mesmo modo que no cristianismo a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Avatar a gente tem um paralelo com isso. Bem, é uma teoria doida? É. Mas a única certeza mesmo que tenho é que vamos demorar alguns filmes para descobrir os mistérios que cercam a Kiri. Outra teoria doida que tenho é que o Spider vai romper de vez com a família Sully e com os Na'vis, pois ele não é um Na'vi, mas tampouco ele se considera humano. Dessa forma, acredito que ele vai passar por maus bocados no próximo filme por não se encaixar em lugar algum. E mais que isso, a influência do pai dele vai pesar muito, já que ele é filho do Coronel Miles, o grande vilão do primeiro e do segundo filme. E uma coisa a gente tem certeza, ele pode não se identificar com o pai biológico, mas não sente total indiferença e repulsa por ele. Senão, teria deixado o homem para morrer quando teve a oportunidade. E somado a isso, já deu para perceber nesse segundo filme que a família de criação dele não é exatamente uma família para ele. Afinal, ninguém moveu céus e montanhas para resgatá-lo quando ele foi levado pelo coronel. Assim como a senhora Sully nunca sentiu muito amor por ele e se revelou disposta a sacrificá-lo se necessário para proteger a família dela. Ele sempre será um forasteiro entre os Na'vi e eu acho que em algum momento ele vai se comover com a raça dele, os humanos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Basicamente, acho que ele vai ser o sucessor do Coronel Miles, já que esse vilão vai ficar saturado, afinal não tem como manter ele como antagonista por uma franquia de 5 filmes sem ele ter superpoderes especiais ou qualquer outra justificativa para a imortalidade dele. E somado a isso, acho que a relação que o Spider tem com a Kiri vai ser determinante para o futuro dessa franquia. Ele vai ser o representante da humanidade, enquanto a Kiri vai ser a representante de Eywa e de Pandora. E bem, agora preciso também fazer um adendo a algo que eu só percebi depois de muito refletir sobre esse filme. Vocês também perceberam que basicamente o que move as ações do Coronel Miles é uma rixa entre ele e o Jake e a Neytiri? Basicamente ele tem um grande problema com o casal Sully, especialmente o Jake. Afinal, ok, ele era o líder da rebelião Na'vi, mas a partir do momento que ele saiu de cena, o coronel poderia se concentrar na expansão dos territórios humanos em Pandora e eliminar potenciais resistências. E se em algum momento Jake voltasse a ser uma ameaça, aí sim, aí ele poderia voltar a caçar esse personagem. Mas pra que tantos esforços para caçar o Jake bem agora? Pra quê? Ok, não é um furo de roteiro, mas é uma prova que o Coronel Miles não conseguiria ser o grande vilão da franquia por muito tempo. Outra coisa que me chamou a atenção nesse segundo filme e que pra mim vai ser determinante nas próximas sequências é o fato da humanidade querer ocupar de vez Pandora. Essa segunda onda colonialista é muito maior do que a primeira e dessa vez a humanidade não está aberta ao diálogo. Agora, Pandora não é apenas uma possibilidade lucrativa para os humanos. Agora, Pandora é a última esperança, a última alternativa para a humanidade. Eles pretendem colonizar e fazer de Pandora a nova Terra, o novo lar da humanidade. E nesse sentido, o filme toca naquele ponto, né? Como a humanidade em algum momento pode levar a Terra, o planeta Terra, à exaustão e precisar de um novo lar. Uma crítica que é sempre muito trabalhada em filmes de ficção científica. E claro, ficou muito evidente nesse filme que os humanos não aprenderam com os erros que cometeram na Terra e seguem cometendo os mesmos erros em Pandora, destruindo a biodiversidade e não respeitando culturas diferentes. Bem, por fim, preciso dizer que estou muito ansiosa para acompanhar os próximos
próximos filmes de Avatar, tanto para acompanhar os desdobramentos das disputas entre humanos e navios, quanto para acompanhar o vasto universo de Pandora. Pra mim, Avatar 2 foi um grande presente nesse final de 2022 e eu tô muito ansiosa para escutar vocês. Então compartilhe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse filme. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora e você já sabe, a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!